Oi, olá, bom dia a todos, meu povo querido do meu canal, Aloysio Adelino. Passando para levar a vocês a palavra de Deus, hoje escrita através do Evangelho segundo São Mateus. Jesus, o Mestre da Justiça. Prológofe, a nova história. Evangelho segundo São Mateus. Jesus, o Messias, realiza as promessas de Deus. O livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque. Isaque foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e de seus irmãos. Judá com Tomar foi o pai de Frase e Zará. Farais foi o pai de Emon. E Emon foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Amiabade. Amiadab foi o pai de Nasson. Nasson foi o pai de Samom. Samom com Joabe foi o pai de Boaz. Boaz com Rute foi o pai de Jabedé. Jobedé foi o pai de José, de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Davi com aquela que foi mulher de Urias, foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Raboão. Raboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Jaotão. Jaotão foi o pai de Arcais. Arcais foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassai. Manassai foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jaconia e de seus irmãos, no tempo do auxílio da Babilônia. Depois do auxílio da Babilônia, Jaconia foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Jaboabel. Jaboabel foi o pai de Abuade. Abiade foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azon. Azon foi o pai de Sadoque. Sadoque foi o pai de Arquim. Arquim foi o pai de Fiude. Fiude foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Assim, a geração desde Abraão até Davi são 14, e de Davi até o auxílio na Babilônia, 14 gerações, e do auxílio na Babilônia até o Messias, 14 gerações. O começo de uma nova história. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo.
ela dará à luz a um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. A virgem, veja, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa e, sem ter relação com ela, Maria deu à luz a um filho e José deu a ele o nome de Jesus. Jesus, perigo ou salvação. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para apresentar-lhes homenagem. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Herodes reuniu todos os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei e lhe perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de você sairá o chefe que vai apacentar Israel, meu povo. Então Herodes chamou secretamente os magos e investigou junto a ele sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois mandou-lhe a Belém e dizendo: vão, procure obter informação exata sobre o menino e me avise quando o encontrarem, para que também eu vá prestar-lhe homenagem. Depois de ouvir o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que parou sob o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos ficaram radiantes de alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e lhe prestaram homenagem. Depois abriram seus cofres e ofereceram presente ao menino ouro, incenso e mirra. Avisado em sonho para não voltarem a Herodes, partiram para a região deles, seguindo por outro caminho. A nova história é um novo Êxodo. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino.
para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio dos profetas: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos havia enganado, ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território ao redor de 2 anos para baixo, calculando a idade pelo que tinha averiguado dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho e a José, e no Egito lhe disse: levanta-se, pegue o menino, a mãe dele, e volte para a terra de Israel, pois já estão mortos aqueles que procuravam matar o menino. José levantou-se, pegou o menino e a mãe dele e voltou para a terra de Israel. Mas quando soube que Aquilau reinava na Judéia como sucessor do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber aviso em sonho, José partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho entre no coração, entre no ser de cada pessoa, ilumine a vida de todos aqueles que crê na palavra de Deus. Ilumine sempre, dando a luz que cada um precisa, dando paz, saúde, alegria, felicidade, prosperidade. Amém? Obrigado por ouvir comigo o Santo Evangelho. Peço, inscreva-se no meu canal, compartilhe para que pessoas possam ouvir junto com nós o Santo Evangelho de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. Tenha todos uma boa tarde e uma ótima um ótimo final de quinta-feira. Amém? Que Deus abençoe e proteja e guarde todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.